Você já reparou que quase todo veículo militar é cinza, verde ou em tons apagados? E que a parte de baixo da maioria dos navios é pintada de vermelho, mesmo sendo um lugar que quase ninguém vê? À primeira vista, isso parece só uma questão de padrão. Mas a verdade é que essas cores escondem decisões estratégicas, econômicas, científicas e até psicológicas desenvolvidas ao longo de guerras, acidentes e erros que custaram caro. E quando você junta o mundo militar terrestre com o mundo naval, descobre que essas escolhas têm muito mais em comum do que parece. Hoje você vai entender por que os militares preferem veículos cinza e por que o fundo dos navios quase sempre é vermelho. E no final do vídeo, talvez você nunca mais olhe para essas cores da mesma forma. Vamos começar pelos veículos militares. Tanques, caminhões, veículos blindados, lançadores de mísseis. Em diferentes países, diferentes exércitos, diferentes épocas, mas quase sempre a mesma paleta de cores: cinza, verde-oliva, areia, tons opacos. E isso não é estética, é sobrevivência. A primeira função dessa cor é camuflagem, mas não do jeito que muita gente imagina. O cinza militar não foi feito apenas para se esconder, mas para confundir a percepção humana. O olho humano é extremamente bom em detectar contrastes e formas definidas. Cores muito vivas, muito escuras ou muito claras criam contornos fáceis de identificar, especialmente à distância, com poeira, fumaça ou pouca luz. O cinza, por outro lado, é uma cor neutra, que se adapta relativamente bem a diversos ambientes ao mesmo tempo: céu nublado, concreto urbano, estradas, fumaça de combate, neblina e até paisagens rochosas. Ele não desaparece, mas não chama a atenção. Outro ponto importante: detecção aérea. Quando um veículo é observado de cima por drones, helicópteros ou satélites, cores muito contrastantes criam um recorte artificial no terreno. O cinza quebra esse recorte. Em imagens aéreas, ele se mistura com sombras naturais, com trilhas de estrada, com áreas urbanas e até com terrenos queimados ou devastados por explosões. Em combate moderno, não ser visto por alguns segundos já pode ser a diferença entre viver ou morrer. Mas não é só isso. Existe também um fator logístico e econômico. Exércitos operam milhares, às vezes dezenas de milhares de veículos. Manter padrões de pintura simples, baratos e fáceis de retocar reduz custos absurdos. Tintas cinzas e opacas desbotam menos, exigem menos manutenção, disfarçam melhor sujeira, óleo e poeira e facilitam reparos rápidos em campo. Em combate, ninguém vai parar um blindado porque a pintura está feia, mas uma tinta que descasca fácil pode virar um ponto de corrosão. E corrosão, em equipamento militar, é um inimigo silencioso. Existe ainda um detalhe pouco comentado: o fator psicológico. Veículos militares cinza transmitem frieza, neutralidade, força impessoal, ausência de identidade individual. Isso não é coincidência. A ideia é que o equipamento represente o Estado, não a vaidade de quem o opera. Cores chamativas criam identificação, personalização, ego. O cinza cria padronização e anonimato. Agora segura essa ideia porque ela se conecta diretamente com o segundo tema do vídeo. Vamos para o mar. Se você já viu um navio fora da água, em um estaleiro, provavelmente reparou em algo curioso. A parte de cima pode ser branca, cinza, azul, mas a parte de baixo do casco quase sempre é vermelha. E não, isso não é tradição naval, nem estética. É pura engenharia, biologia e economia. Abaixo da linha da água, o navio enfrenta um inimigo constante: a vida marinha. Algas, cracas, moluscos e micro-organismos se fixam no casco, criando uma camada chamada de bioincrustação. E isso é um problema sério. Um casco sujo aumenta o atrito com a água, reduz a velocidade do navio, aumenta o consumo de combustível e encarece absurdamente a operação. Em navios militares, isso também afeta manobrabilidade e silêncio, algo crítico em operações navais. Foi aí que surgiu a solução: tintas anti-incrustantes. Historicamente, essas tintas levavam óxidos de cobre na composição. O cobre é tóxico para muitos organismos marinhos, impedindo que eles se fixem no casco. E adivinha só qual é a cor natural dessas tintas à base de cobre? Vermelho. Não porque alguém escolheu, mas porque era o que funcionava melhor. Com o tempo, mesmo com novas fórmulas e regulamentações ambientais, a cor vermelha permaneceu como padrão,
principalmente porque indica visualmente onde está a linha da água e o desgaste da pintura. Existe também um fator estratégico pouco falado. Em águas profundas, o vermelho desaparece primeiro, à medida que a luz solar se dissipa. Ou seja, em determinadas profundidades, o casco vermelho se torna mais escuro e menos visível. Não é invisibilidade total, claro, mas é mais uma camada de vantagem. Agora, olha como tudo se conecta. Veículos militares cinza, navios com casco inferior vermelho. Basicamente, ambos seguem o mesmo princípio: não chamar a atenção onde não precisam e proteger o equipamento contra o ambiente. No solo, o inimigo é o olho humano, drones e sensores. No mar, o inimigo é a biologia, o atrito e o tempo. E aqui vai um pedido rápido. Se você está gostando do vídeo até aqui, deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda demais o conteúdo a continuar chegando para você. Voltando, existe ainda uma curiosidade interessante. Algumas marinhas modernas já testaram cores alternativas, como tons de preto, azul escuro e até verde. Mas muitas voltaram atrás. Por quê? Porque qualquer mudança que reduza a eficiência em 1% em operações globais significa milhões de dólares a mais em combustível e manutenção. No mundo militar, tradição só sobrevive quando funciona. E agora eu quero saber de você. Qual dessas escolhas te surpreendeu mais? A lógica por trás dos veículos cinza ou o verdadeiro motivo do casco vermelho dos navios? Comenta aí, porque isso ajuda muito o vídeo a alcançar mais gente. Para encerrar, quando a gente olha para um tanque cinza ou para um navio com o fundo vermelho, é fácil achar que é só padrão visual. Mas por trás dessas cores existem batalhas, testes, erros, acidentes, estudos científicos e decisões tomadas sob pressão extrema. Nada no mundo militar é aleatório, nem mesmo a cor. Se você curte vídeos que explicam os detalhes escondidos da tecnologia, da engenharia e da história militar, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo. Isso faz uma diferença enorme, de verdade, e permite que o canal continue trazendo temas pouco explorados, mas extremamente curiosos como esse. Obrigado por assistir até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.